Correção das questões da aula 2 da Química D. Começamos então, pessoal, na questão de número 5, tá? Eles deram esse gráfico para nós, tá? E perguntam, letra A, a dissolução dos dois sais é exotérmica. Pessoal, o KNO3 está para cima, ó, tá certo? Então ele é endo. E a curva do NaCl, tá certo? Parece, olhando aqui, ser constante, o tempo todo ser o mesmo valor. A gente olha aqui, não observa assim, nenhuma variação. Então, do jeito que tá, parece nem ser exo, nem ser endo, tá? Lembre que para cima é endo e quando é para baixo é exo. Então, não é a A. Letra B. Quando se adiciona 50 gramas de KNO3 em 100 gramas de água a 25 graus Celsius, todo o sólido se dissolve. Então, em 25, ó, cabe quase 40 gramas. Quase 40, umas 37 gramas, por aí mais ou menos. Então, se eu colocar 50, umas 37 se dissolve. E umas 13 gramas vai ficar no fundo do copo. Letra C. A solubilidade do KNO3 é maior que do NaCl para toda a faixa de temperatura abrangida no gráfico. Pessoal, o KNO3 só é maior a partir dos 25 graus, ó, que a curva fica para cima. Só a partir dos 25. Antes dos 25, quem tem maior solubilidade é o NaCl. Letra D. Quando se dissolve 90 gramas de KNO3 em 100 gramas de água, com água em ebulição, então a 100 graus, e em seguida resfria-se para 20, recupera-se 30 gramas do sal. Ó, em 20 graus Celsius, cabe de KNO3 30 gramas. 30 gramas. Se eu botei 90, 60 gramas vai ficar no fundo do copo. Apenas 30 gramas vai continuar dissolvido. Então, 60 gramas vai precipitar. Portanto, sobrou letra E, a única letra ali, né, pessoal? Tá? Diz assim, a partir de uma amostra contendo 95 gramas de KNO3 e 5 gramas de NaCl, pode-se obter KNO3 por cristalização fracionada. Então, vai passar para o estado sólido. 5 gramas de NaCl está aqui embaixo, ó. Em qualquer temperatura, sempre é muito pouco em relação ao que pode colocar. Porque pode colocar, pelo que parece aqui, uns 37 gramas. Se eu coloco 5, eu coloco muito pouco. Então, não vai, gurizar, de momento nenhum, esse NaCl cristalizar, porque tem muito pouco em relação ao que poderia colocar. Já 95 gramas de KNO3, tá certo? A partir, gurizada, aqui da temperatura mais ou menos em torno de 70, já começa a cristalizar. Ó, tu diminui a temperatura, ele já começa a cristalizar, porque 95, ó, dá mais ou menos aqui pelos 55 graus Celsius, ó, mais ou menos pelos 55, tá? Então, em temperaturas menores, ele já começa a cristalizar. Número 6. A solubilidade do NaCl aumenta com a temperatura. Sabe-se que a 0 grau, 60 gramas do sal forma com a água 260 gramas de solução. Se 260 gramas de solução e tu tem 60 de sal, a diferença é água. Então, 260 menos 60, tu tem 200 gramas de água, tá? Então, aqui no gráfico tu tem 100 de água, ó. Então, tu sabe que em 200 cabe 60. Em 100 cabe 30. Isto em que temperatura? 0. Então, na temperatura de 0, cabe 30 gramas, ó. Em 100 de água, então é o primeiro ponto. Continuando a ler. Aquecendo essa solução até 80, a saturação só fica mantida se for acrescentado 20 gramas de sal, tá?
Então, quando tu tem 200 gramas de água a 80 graus, dissolve o 60 mais o 20. Então, dissolve quanto? 80. Quando tu tem 200 gramas de água. Se tu tem 100 gramas de água no gráfico, dissolve quanto? A metade. 40 gramas. Tá certo? Em 100 de água. Ligando, ó, pessoal, os dois pontos, nós temos essa curva aqui, que é a resposta da questão de número 6. Agora nós temos a questãozinha de número 7 aqui. O que diz a questão de número 7? De acordo com o gráfico, podemos concluir que a substância mais solúvel a 40. Então, ó, a 40, 40, 40, qual que é a mais solúvel, pessoal? Ó, a 40 não aparece o nitrito de sódio, ó. Ó, cadê a curva dela? Não aparece. Termina um pouco antes, tá? Então não é a A. B. A temperatura não afeta a solubilidade do cloreto de sódio. Bom, o cloreto de sódio está aqui, ó. Quando a temperatura é 0, cabe um valor aqui, ó, bem pertinho de 30. Digamos uns 32. Quando a temperatura aqui, ó, é de 110, cabe quase 40, ó, mais ou menos uns 38. Então o NaCl varia, muito pouco, mas varia, de uns 32 para uns 38, ó, tá? Então varia sim, é afetado. Letra C. O cloreto de potássio é mais solúvel que o cloreto de sódio a temperatura ambiente. Então, temperatura ambiente é aqui pelos 25, ó. Qual que é o mais solúvel? O que tiver mais para cima entre os dois. Então, o NaCl está aqui, ó, tá? E o KCl está gurizada aqui para baixo, ó. Então, é o NaCl o mais solúvel. Tá errado. Letra D. A massa de clorato de potássio capaz de saturar 200 ml de água a 30 graus Celsius é 20 gramas. Então, em 30 graus Celsius de KClO3, ó, cabe 10 gramas, tá? Esse gráfico aqui, pessoal, é o padrão 100 gramas de água. Então, para 200 gramas de água, o dobro. Qual é o dobro de 10? 20 gramas. Ó, em 100 cabe 10, em 200 de água, X. Então, 20 gramas ali, tá? Número 8, tá? Nós temos um gráfico com 100 gramas de água e nós temos aqui o KNO3 e o NaNO3. Eles querem saber quem é qual, quem é quem aqui, tá? Daí diz assim, que o KNO3 a 60 graus é 115, tá? E o NaNO3 em 60 graus é 125. A 65 graus Celsius, os dois têm a mesma solubilidade. Então, quer dizer que aqui, ó, onde as curvas se encontram, eles têm a mesma solubilidade. Então, aqui é a temperatura de 65. Então, ó, voltando no 60, tá? Quem que é mais solúvel a 60? O NaNO3. Então, a 60, digamos que 60 fosse aqui, quem que é mais solúvel? Ó, o A. Então, portanto, o A é o NaNO3. E a 60, o menos solúvel é quem, pessoal? O B. Então, o B é o KNO3, tá? Então, diz assim, a curva A diz respeito ao NaNO3. E a curva B diz respeito ao KNO3. Considerando as duas soluções aquosas saturadas, então quer dizer que tem o máximo de soluto dissolvido, e sem precipitado, a uma temperatura, sem precipitado, uma de KNO3 e outra de NaNO3 a 65. Então, exatamente aqui, ó, as duas, tá? O efeito da diminuição da temperatura acarretará a precipitação de... Então, se eu começar a diminuir a temperatura, não vai caber mais a mesma quantidade, pessoal, que está marcando aqui, ó. Ó, quando a temperatura diminui, digamos que passa de 65 para 60, ó. Olha aqui, ó.
não cabe mais a mesma quantidade. Em A cabe, gurizada, quanto? 125. E em B cabe 115, tá? Então, se eu diminuir a temperatura, vai precipitar tanto A como B, porque cabe menos, ó, do que a gente tem a 65. Então, ambas precipitam. Resposta letra D. Na número 9, moçada, nós temos esse gráfico e eles querem saber, no ponto A, o que a solução é, e no ponto B. Então, o ponto A não está acima da curva? Está. Então, a solução é supersaturada. Por que a solução é supersaturada? Porque aqui no ponto A, a massa de soluto dissolvido é maior que o coeficiente, ó. Tá? Quanto que tem de A? Ó? Mais ou menos umas 30 gramas, ó. Quanto que é a solubilidade? Mais ou menos umas 20. Então, cabe 20 e tem quanto dissolvido aqui, ó? 30. A massa do soluto dissolvido é maior que o coeficiente. Solução super. Agora no ponto B, ó, tá? O ponto B está abaixo da curva. Se está abaixo da curva, o que a solução é? Insaturada. Então, tu veja bem, quanto que cabia aqui, ó, nessa temperatura do ponto B? Cabia mais ou menos umas 40, ó. Mais ou menos umas 40. Quanto que tem aqui no ponto B? Umas 30 gramas. Então, se cabe 40 e eu tenho 30 gramas, eu coloquei menos do que dava. Solução insaturada. Então, a massa do soluto dissolvido é menor que o coeficiente. Solução insaturada. Agora, vejamos a questão de número 10, que já está aparecendo para nós aqui, tá? Diz o seguinte, que foi colocado 30 gramas de dicromato de potássio em 50 gramas de água, a uma temperatura de 90. Foi deixado esfriar lentamente e com agitação. Quer dizer que o que tiver de excesso vai precipitar. A que temperatura aproximadamente começa a cristalizar? Começa a ver precipitado? Então, observe que a quantidade de água que tu tem, pessoal, é 50 gramas. Tu tem 30 em 50, ó, 30 em 50 de água. O gráfico aqui, ó, é para 100, ó, de água, 100 de água. Então, em 100 cabe 60. Então, onde é que está o 60, ó? Aqui. Então, 60, 60, vim até a curva, ó. Então, aqui cheguei no máximo que dá para dissolver. Qual é a temperatura que está marcando lá embaixo? 70 graus Celsius. Então, em 70 graus Celsius, o máximo que dissolve é 60, quando tem 100 gramas de água. A partir de 70 graus Celsius, em temperaturas menores, eu vou ter formação de precipitado. Resposta letra D na 10. Questãozinha de número 11. Ó, um laboratorista precisa preparar 1 quilo de solução aquosa saturada, então tem o máximo de soluto, de dissolução exotérmica, utilizando como soluto um dos 3 sais disponíveis no laboratório, X, Y e Z. A temperatura final da dissolução deverá ser igual a 20. Daí, nesse gráfico, tem 100 gramas de água. Qual a massa de soluto necessária em gramas para o preparo da solução? Então, primeira coisa que eu te pergunto, qual delas é exotérmica? Aqui tem a curva para baixo, ó, é o X. Então, a pergunta é sobre o X. Porque, gurizada, a Z e a Y, à medida que aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Então, elas são endo. A única exo é a X. A temperatura aumenta e a solubilidade diminui. Nos interessa que temperatura? 20 graus. Então, ó, em 20 graus de X dá para dissolver 10 gramas. Em que quantidade de água? 100. Então, ó, em 20 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade é 10 gramas de X em 100 gramas de água. Como o dado é 1,1 kg de solução, o único jeito de eu ter solução é somando o soluto com o solvente. Então, 10 com 100, 110 gramas de solução.
Como eles deram 1,1 kg de solução, eu tenho 1.100 gramas. Então, ó, 1.100 gramas de solução. Quanto dá para dissolver de X? X gramas. Multipliquei cruzado, dá gurizada igual a 100, ó. Então, resposta letra A na questão de número 1. Na 12, com relação ao gráfico, a pergunta é: em relação à solubilidade dos açúcares, a alternativa que contradiz as informações da figura é: letra A frutose constitui o açúcar menos solúvel em água. Pessoal, aqui ó, tu tem as gramas de açúcar em 100 gramas de água, conforme a temperatura, ó. Então, qual açúcar dá para dissolver mais? A frutose, ó. É o que mais dá para dissolver. É ele que tem maior quantidade de gramas, ó, frutose. Então, a errada é a letra A. A frutose não é a menos, é exatamente a mais. Na questão de número 13, nos dão esse gráfico e perguntam para nós o que é correto, tá? Então, letra A 40 graus Celsius, a dissolução de aproximadamente 65 gramas de nitrato de potássio satura uma solução que foi preparada com essa massa de sal em 100 ml de água. Então, vamos olhar o gráfico. Quando a temperatura é de 40, quanto dá para dissolver de KNO3? Então, subo até encontrar o KNO3, ó. Aqui está ele. Quanto que dá para dissolver? Olhei aqui para a esquerda, ó. Está entre os 60 e os 70. Então, é ou não é 65? É. Na temperatura de 40, dá para dissolver 65 gramas de KNO3 em 100 gramas de água, 100 ml. Portanto, a resposta é a letra A. Questão 14. O que é correto na questão 14? Olha o que diz a letra E. A solubilidade da substância B segue o perfil esperado para a solubilidade dos gases em água. Lembre que um gás é mais solúvel quanto menor a temperatura e maior a pressão. Então o B, olha aqui, ó, o B ele vai diminuindo a solubilidade à medida que a temperatura aumenta. Não é o comportamento de um gás? Sim. A temperatura aumenta, a solubilidade diminui. Então, resposta letra E. Na 15, pessoal, nós temos esse gráfico aqui na questão 15, e daí diz assim sobre o nitrato de potássio. A 70 graus Celsius foram preparadas duas soluções, cada uma contendo 70 gramas de nitrato de potássio em 200 gramas de água, tá? Daí, a primeira solução foi mantida a 70 graus Celsius. Após a evaporação, uma certa massa de água, houve o início da precipitação. Então, pessoal, ó, quando eu tenho 70 graus Celsius, a solubilidade é 140 em 100 gramas de água. Da onde que eu tirei isso aqui, ó? Eu tirei daqui do gráfico, ó. Quando a temperatura é 70, que foi que eles falaram lá para nós. Então, subi até dar na curva. Dobrei para a esquerda. Qual é o valor que eu encontrei? 140, tá? Então, olha aqui, ó. De volta na questão. Em 70 cabe 140 em 100. Quanto que eu tinha de KNO3? 70. Quanto de água eu preciso para dissolver? X. Multipliquei cruzado, 50 gramas. Tá, mas quanto que tinha de água no início? Tinha 200. Eu só preciso de 50. Então, quanto eu preciso que evapore para que sobre os 50? 150 gramas. Então, a primeira resposta aqui, ó, é 150 gramas. Ou é a B ou é a D, né? Daí nós temos uma outra pergunta, ó.
A outra solução foi resfriada a uma temperatura em que se percebeu o início da precipitação do sal, tá? Letra A. A análise do gráfico permite inferir que os valores aproximados de massa, de M e de temperatura são... Bom, o M já sabemos, 150 gramas tem que evaporar. Agora temos que descobrir qual é a temperatura, tá certo? Em que vai precipitar aí. Então, voltando para o gráfico aqui, ó, pessoal. Voltando para o gráfico. Ó, quando eu tenho 100 gramas de água, cabe 70 gramas, tá? Foi colocado ali, ó, 70 gramas de nitrito de potássio em 200 gramas de água. Como o gráfico é para 100 gramas de água, então em 100 eu vou ter quanto? 35, tá? Eu vou ter 35 gramas ali. Então, onde que está o 35? Aqui, ó, entre o 20 e o 40 está o 30. Então, o 35 está entre o 30 e o 40. Então, mais ou menos aqui, ó, 35. Daí vim, ó, até a curva e daí eu desço para baixo para ver a temperatura. Essa temperatura equivale mais ou menos a quanto? Ó, 20 aqui já é 40. Então, o 30 está por aqui, ó. Então, aqui deve ser 22, 23, por aí. 22, 23 graus Celsius ali. Então, olhando o gabarito, nós temos aqui, ó, 20, em 150, 22 e 35. 35 não. Então, pessoal, ó, 22. Confirmando, resposta letra o quê, pessoal? Letra B. E agora nós temos a questãozinha de número 16 aí. Lendo ela então, pessoal, ó. A recristalização é uma técnica de purificação de sólidos. Ela consiste na solubilização a quente do produto em um solvente adequado, filtração da solução para a retirada de contaminantes insolúveis e permite que a solução atinja a temperatura ambiente de 20 para a formação dos cristais purificados. Um produto X deve ser recristalizado. Estão disponíveis 4 solventes, A, B, C e D. E a curva de solubilidade de X nesses 4 solventes em gramas de soluto por 100 ml de solvente é mostrado abaixo. De acordo com as informações, assinale a opção que apresenta o solvente mais adequado para a recristalização de X na temperatura de 100, de forma a otimizar o rendimento do procedimento. Então, primeiro eu tenho que dissolver. Daí, quando eu diminuo a temperatura, vai cristalizar. Então, para que eu tenha maior rendimento, maior quantidade de precipitado, eu preciso dissolver ele onde se dissolve mais. E o X se dissolve mais na temperatura ali, pessoal, de torno de 100 que falou, é o que, pessoal? O B. O B é o mais solúvel. Se o B é o mais solúvel, quando diminuir a temperatura, é ele que vai precipitar mais, ó. Porque em 20 graus Celsius, ele é exatamente o menos solúvel, o que mais vai precipitar. Ali em 100, ele é o mais solúvel, tá certo? Ó, em 100 o mais solúvel. E quando a temperatura cair para 20, ele é o menos solúvel. Então é ele que vai cristalizar mais. Então resposta letra B, porque é ele que vai ter maior quantidade de soluto X dissolvido. Já temos a 17 aqui, povo. Assinale verdadeiro e falso. Primeiro gráfico, parênteses, né? O cloreto de sódio e o sulfato de lítio apresentam solubilidade constante no intervalo considerado. Pessoal, o NaCl, tá certo? Ó, é essa curva aqui. Ele é mais ou menos constante, né? Praticamente não varia. Já o sulfato de lítio, em 0, ó, em 0, olha aqui a distância, ó, pessoal, a quantidade de soluto, ó. E quando chega em 100, olha aqui, ó, tá quase no 0, ó. Então, o sulfato de lítio é bem visível que ele está variando.
Então, se ele está variando, ele não é constante. Portanto, falso. Então, o primeiro parênteses tem que ser falso. Então, se o primeiro parênteses é falso, a gente já eliminou a A e a D. Agora a gente volta para o segundo parênteses, ó. Tá? Vamos ver o que aparece no segundo. No intervalo de 0 a 100, a solubilidade do iodeto de potássio é aproximadamente 2 vezes maior que o nitrato de potássio. Então vamos lá, em 0, tá? A quantidade de nitrato de iodeto de potássio, ó, 150. E de nitrato de sódio, um valor aqui perto de 70. Então 150 é 2 vezes 70? É. Então, ok, ó, tá certo. Mas quando a gente tem a temperatura de 100, quanto que eu tenho de KI? Mais ou menos 200 gramas. E quanto que eu tenho de NaNO3? Eu tenho de NaNO3 mais ou menos uns 150. 200 é o dobro de 150? Não, deu errado. Então o segundo parênteses é falso também. Então os dois primeiros parênteses são falsos. Então olha aqui, pessoal, temos gabarito. Resposta letra o quê? Letra C, moçada. 18, lindinhos. A gente quer aqui, não é correta. Aqui não é correta. Daí, pessoal, que não é correta é a letra D. Fala um absurdo a letra D, ó. As duas substâncias puras podem apresentar a mesma curva de solubilidade, tá? Olha bem, a solubilidade, tá, do KNO3 em 100 gramas de água a 20 é mais ou menos aqui, ó, umas 35, por aí, pessoal, ó, perto de 40, umas 40 gramas, tá? Já do CaOH2 a 20, cabe quanto, ó? 0,17 grama, totalmente diferente. E se eu olhar em outras temperaturas, são diferentes, só estou olhando os gráficos, são totalmente diferentes. Então, a resposta, letra D, na questão 18. Número 19, povo, tá? Diz que o dicromato de potássio foi preparada com dissolução do sal em 1 kg de água, em 1000 gramas de água. A influência da temperatura sobre a solubilidade está representada na figura, tá? Com base nos dados apresentados, as massas dos dois íons resultantes na dissociação do dicromato a 50 graus é... Pessoal, os dois íons é esse aqui, ó. O potássio mais 1, que tu tem 2 vezes, e o dicromato, que é menos 2, tá? Então, desses dois íons aqui, quanto que é? Então, interessa para nós a 50. Então, vai na temperatura de 50, chega aqui, ó, encontrou a solubilidade. Dobrou para a esquerda, qual que deu o valor? 30 gramas. Então, essa informação vamos trazer para cá. Ó. Em 50, o coeficiente de solubilidade é 30 gramas de dicromato em 100 gramas de água. A pergunta é, em 1000 de água, que é 1 quilo, cabe quanto de dicromato? X. Então, ó, dá 300. 300 todo de cromato, os dois íons potássio e o ânion de cromato. Então, em que letra eu tenho 300 gramas? Tá? Que é a pergunta ali, pessoal. A massa dos íons. Eles dão separados os íons, mas eu sei que a soma tem que dar quanto? 300. Então, eu tenho 80 de um, que é o potássio, que provavelmente, e 220 do outro, que é o dicromato. Então, 80 com 220, 300. Tá? 300 gramas aí, pessoal. 300 gramas. Resposta, letra o quê, pessoal? Letra D. Lembrando, pessoal, que tem que seguir a proporção que eu tenho aqui, ó. Tá certo? Fica em dúvida, calcula, gurizada, a massinha ali. Tá? Então, resposta, letra D. E aí, já temos aqui, ó, a questãozinha de número 20. Diz assim, que o NaCl adicionado gradualmente a um volume fixo de 100 ml de água.
Após cada adição, obtém-se a densidade das soluções. Observando o gráfico a seguir, podemos concluir que, tá? Então, pessoal, foi possível ir adicionando sal e a solubilidade, quanto mais sal colocava, mais ia aumentando a densidade. Até que chegou um ponto, que mesmo adicionando sal, tá certo? O pessoal não mudou mais a densidade, tá? Então, quer dizer que a solução aqui provavelmente ela saturou, tá certo? Tá certo? Ficou a mesma quantidade aqui. Vamos lá. Primeiro parênteses. O ponto D corresponde a uma solução supersaturada, tá certo? Não, pessoal. Olha aqui, em C se atingiu o máximo e daí, a adição não mudou mais o valor, tá certo? Continuou sendo a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Então, o que eu tenho aqui? Uma solução saturada com precipitado ali. Segundo parênteses, o ponto A corresponde a um solvente puro. No ponto A ainda não começou a se adicionar o sal. No ponto A, só tem a água, só tem a água, porque tu tem 0 de sal, Então, portanto, é verdadeiro. Terceiro parênteses. O trecho AC corresponde à região de solução saturada. Não, porque tu vai adicionando, pessoal, quantidade de sal na mesma quantidade de água e continua dissolvendo. Só para de dissolver quando chega em C. Tá certo? Aqui tem a mesma quantidade o tempo todo aqui. Então, só vai saturar, tá certo? De C a D. Então, não é de A a C, e sim de C a D. Portanto, é falso. Quarto parênteses. A concentração no ponto C corresponde à solubilidade do sal. Sim, aqui no ponto C atingiu o máximo que dava para dissolver. Que é quanto? 36 gramas de sal em 100 ml de água. A partir desse ponto aqui, pessoal, não se dissolveu mais. A densidade foi aumentando, porque foi colocando mais sal, mas a solubilidade continuou sendo a mesma. Último parênteses. No ponto B, o percentual de massa de soluto equivale a 20 gramas da solução. Então, o ponto B está aqui, Eu tenho 25 gramas de sal em 100 ml de água, mesma coisa que 100 gramas. Então, anotando isto, no ponto B, 25 gramas de sal em 100 gramas de água. Quanto que dá a solução? A soma dos dois, 125. Qual é a porcentagem de sal? Então, 125 gramas de solução é toda a solução. 100% grama de sal é quanto? X%. Multipliquei cruzado, eu tenho um X igual a 20%. Então, o último parênteses é o que? Verdadeiro. Meus queridos, um abraço, até a próxima. Tchau!